só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Paz seja com todos os irmãos, que o amor e a fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos para nessa noite, como diz o poeta na música que ouvimos, aprendemos alguma coisa de Deus, aprendemos de Jesus. Sempre é bom quando a palavra dele é aberta, ela nos traz ensinamentos muito úteis para a nossa vida e para nosso relacionamento com Deus. É uma noite de nós estarmos diante dele
porque Ele estará conosco aqui nesses momentos que nós vamos estar por Ele. Eu gostaria de convidá-los a fazer uma breve leitura da Palavra de Deus, mas essa breve leitura, ela vem contextualizada dentro de um relato de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus também faz perguntas. E ele fazia perguntas para os seus discípulos. E às vezes as perguntas que Jesus fazia, eles não tinham como responder, eles não tinham resposta. Então Jesus, quando pergunta, há um silêncio profundo, e Jesus então vai relatar o que é necessário sobre aquele assunto que eles foram interpelados pelo Mestre. A leitura está no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículos 49 e 50. São os dois últimos versículos do capítulo 9 de Lucas. Esse capítulo realmente é um capítulo muito importante na história dos seguidores de Jesus. O verso 49 nos diz assim: por quê? Cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, em outra tradução, degenerado, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Jesus se utiliza de uma lei estabelecida pelo Senhor lá quando conversava com Moisés e dava a Moisés como seria o procedimento para se levar as ofertas de manjar a serem colocadas no altar do sacrifício. Elas deviam serem temperadas com sal e queimadas no fogo. Tudo bem, pastor, mas o que tem que ver isso com o que Jesus está falando? Eu entro já no assunto, mas eu quero dizer para vocês que o sal, ele é muito importante na história do povo judeu. Eles usavam o sal com o objetivo de preservar os alimentos, além de temperar, é claro, já que não existia refrigeração naquela época. E não era utilizado somente para isso, não. Ele tinha muitas utilidades. Eles viam no sal um antisséptico, né? E a lei dizia que eles deviam fazer o tempero dos sacrifícios que vinham para os sacerdotes, tanto das carnes
como das massas, elas iam sal. E isso era importante. As irmãs que fabricam pão em casa sabem que tem que colocar sal na massa. E o sal era diminuído quando era para se fazer o pão aso. Porque o sal e o fermento junto, um tira a eficiência do outro. Mas também ele tinha outras utilidades. Por exemplo, quando nascia uma criança, eles tinham por costume esfregar sal na criança. Era uma maneira de estar protegendo a criança de qualquer tipo de impureza. E era colocada principalmente no umbigo da criança. Eles também foram orientados que o sal servia de um simbolismo de purificação para eles então se apresentarem diante do sacerdote, para não entrarem na casa de Deus sem estar no estado de pureza. É por isso que lá na lei proibia a mulher menstruada a entrar nas dependências do templo. O apóstolo São Paulo, fazendo no Novo Testamento a utilização do sal, ele faz para uma função de temperar as palavras. Ela devia ser sempre temperada com sal. Em Colossenses 4, 6, Paulo dá esta instrução para tornar as coisas saborosas. Então vamos lá. Quando falta sal numa comida, costuma-se dizer que ela está insossa, está sem sabor. E Jesus, ao saber que o sal é que realça o sabor aos alimentos, exatamente ele vai fazer a diferença de alguma coisa. Que eles estão retornando para casa. Jesus havia anunciado aos seus discípulos a respeito da sua morte. Ele tinha dito que os homens o matariam. Jesus é o grande líder. Então, o que acontece? Os discípulos vão a caminho de Cafarnaum, para a casa onde Jesus estava hospedado, provavelmente a casa de Pedro. E eles então, quando ouvem do mestre esta afirmação, eles começam a discutir entre eles quem seria o maior para assumir a liderança do grupo. Quem seria aquele que seria capaz? E os irmãos sabem que nestas disputas, as conversas nem sempre são conversas saborosas.
São conversas geradoras de conflito, mas Jesus estava só ouvindo a conversa. Ele não estava participando da conversa. Quando eles chegaram em casa, Jesus chegou para eles e interrogou aqui no verso 33 do capítulo que li, os discípulos: de que é que vocês decorriam pelo caminho? O que é que vocês estavam falando pelo caminho? É importante nós notarmos que Jesus ouve as nossas conversas. Ele sabe quando nossas conversas são saborosas ou quando elas são insossas. Elas são sem sabor. E ninguém respondeu a Jesus. Mas Jesus sabia do que se tratava. Jesus sabia o que eles estavam conversando. Então Jesus começa a instruir os seus discípulos a respeito da tolerância. E quando ele começa a falar com eles, porque eles tinham discutido a respeito de quem seria o maior. E essa é uma luta que se trava dentro de todas as comunidades. Sempre há aquele que quer ser o maior, aquele que quer ser o principal. É a vaidade, é a vontade do ego humano de ser o destaque. A canção executada na abertura diz que eu quero crescer diminuindo, quero aparecer desaparecendo. Então a conversa aqui é uma conversa que Jesus quer dar algumas explicações. Então, ele trouxe uma criança e disse: se alguém quer ser primeiro, será o último e servo de todos. Colocou a criança no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhe: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim recebe. A criança ali é uma representação de que para Jesus a primeira coisa que uma pessoa deve fazer para ser seu discípulo é ser como uma criança. Não ter a maldade, a ambição de ser o principal. Porque Jesus diz: olha, se você recebe a mim, você recebe aquele que me enviou. E eles estão ouvindo. Aí João, o evangelista, não o Batista, porque deixe-me falar uma coisa, abrir um parente aqui para você, que talvez você nunca observou isso. João Batista nunca
assistiu uma aula de Jesus. Porque Jesus começou o seu ministério quando João Batista foi preso. E depois ele foi degolado, então ele não teve oportunidade de assistir uma aula de Jesus. Então aqui é João Evangelista, o apóstolo do amor. Ele disse: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue a nós, e lhe proibimos, porque não seguia conosco. Tem gente que quer a prioridade para si. A minha igreja é a melhor. Esses milagres só acontecem na minha igreja, aqui na posição de João. Jesus respondeu para ele: não os proibais. Por quê? Ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Não deixa. O outro está fazendo. Não tenha receio, meu querido, que ele vai o suplantar. E isso acontece muito, meus irmãos, nos dias atuais. O cidadão, ele às vezes sai da igreja, funda o seu ministério, porque ele quer ser maior do que aquele que o alimenta. Jesus disse: não, pode deixar, ele quer ir, deixa que vai, deixa que passa. Pois quem não é contra nós, é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber, aqui ele está falando com os discípulos, de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então, mesmo aquele que fizer pouca coisa, ele é conceituado como um servo de Deus, como alguém que está fazendo uma obra para Deus. Então, se você acha que para Deus receber, você tem que dividir, você tem que separar. Não. Continue. Porque o trabalho que você faz ali não importa aos olhos dos homens, mas importa aos olhos de Deus. Então, quando Jesus diz: olha, quem não é a nosso favor é contra nós, ele vai dar algumas explicações aos seus discípulos. E ele diz o seguinte: olha, quem fizer tropeçar um desses pequeninos crentes, aqui na minha tradução está crente, melhor lhe fora que se lhe pendurasse, olha a proposta de Jesus, ao pescoço uma grande pedra de moinho, aquela pedra de amassar a azeitona para apurar o azeite, e fosse lançado no mar.
para não ter a possibilidade de respirar mais. Então a sentença é a seguinte: é melhor o cidadão morrer do que ele causar qualquer tipo de tropeço a um desses meus pequeninos que estão fazendo a minha obra. Aí ele começa a dizer, começar a colocar os membros da pessoa. Porque não é só sair. Não, mas às vezes é ficar no local, atrapalhando. E Jesus disse: se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível. Note que é uma proposta de Jesus. Isto é figurativo. Você entendeu? Ele está dizendo que você não pode pôr a mão no trabalho que é do teu irmão. Você não pode se intrometer naquilo que é do outro. Você deve deixar. Não coloque, não se preocupe. O lugar que ele diz que a pessoa vai é onde não lhe morre o verme ou o bicho, nem o fogo se apaga. Se o teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés e serem lançado no inferno. Sabe aquela pessoa que costuma visitar os crentes do outro pastor? Jesus está falando isso. Para que você ir lá tentar tirar a pessoa da igreja dele para levar para a sua? É Jesus falando isso. Você entendeu? Eu tinha um pastor que durante uns meses eu fiz programa de rádio e ele fazia programa de rádio na mesma emissora que eu fazia. E ele dizia assim: venha para a minha igreja, porque na minha igreja o dízimo é 8%. Aí tem crente que acredita nisso, né? Então Jesus disse: é melhor ela entrar aleijado do que tendo os dois pés e ser lançado no inferno, onde não lhe morre o bicho, nem o fogo se apaga. Aí ele continua: se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca. É melhores entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno. Vocês sabem que os olhos são o sinônimo da cobiça. Você cobiça tudo da igreja dos outros. Você até copia, não é pecado copiar. Mas não no sentido de superar. O que é bom é para ser copiado, Deus dá, é para ser compartilhado. Mas há casos em que a pessoa, ela não tem o cuidado de fazer isso. Então, Jesus, depois de dar essa repreensão, ele vai falar com seus discípulos, nos 2 versículos que li, que ele diz:
porque cada um será salgado com fogo. Ele se propõe a fazer a obra de Deus. Note bem, eu falei a respeito do sacrifício de manjares, que ele era temperado com sal e queimado. Não era cru. Então hoje a gente vê muitas pessoas cruas, espiritualmente, procurando fazer a obra de Deus. Então a passagem pelo fogo da pessoa, quando ela aceita Jesus, ela não é enganada. Jesus nunca enganou. Os pastores, pelo menos os que eu conheço e os que conviveram e convivem ao meu lado, eles sempre foram orientados que na hora do batismo, eles devem, antes de batizar a pessoa, fazer algumas indagações a ela, para poder batizá-las, se ela concorda, se ela aceita tudo que lhe é imposto pela palavra de Deus. Então Jesus aqui está dizendo que para eu me oferecer como sacrifício para ele, eu tenho que passar pelo fogo. Principalmente pelo fogo do Espírito que sonda o meu coração, que é aquele que penetra até os recuntos do meu coração, para tirar toda a impureza da minha vida, do meu coração, tudo aquilo que é impuro, dos quais nós já falamos algumas coisas aqui. E esse fogo, ele vem através do nosso arrependimento, da nossa entrega da vida para o serviço de Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui para te dar uma informação. Deus, certa feita, falando com Jerusalém, ele utiliza-se de uma ilustração, de um simbolismo, para dizer a origem de Jerusalém, quem foram os fundadores dela, que eles não tinham passado pelo processo que eu falei aqui, que o judeu faz com seus filhos, que é a lavagem da criança e o esfregar de sal, porque isso dava ao judeu, no simbolismo, a possibilidade deles serem purificados de todo mal. Então, aqui Jesus está dizendo que nós temos que passar por esse fogo para purificação. Irmão, não é só o fogo do Espírito, do reteté, do pular, do falar em língua. Não, porque isso é uma dádiva divina, é um dom divino. Mas é deixar o Espírito trabalhar na nossa vida. E através disso, também ele está falando para os seus discípulos, para aqueles que vão seguir. Ele lá antes deles começarem essa conversa, ele diz que aquele que quisesse seguir a ele devia tomar a sua cruz.
E o fogo, irmão, também é o fogo da disciplina de Deus. É Deus colocando em nós a sua disciplina, as suas leis espirituais. Não são leis cerimoniais. Porque eu posso ouvir uma pregação, e tenho visto isso, de homens que são verdadeira enciclopédia na ministração da palavra, mas não são purificados. E Jesus está dizendo aqui que a pessoa precisa ser purificado, que aqueles seguidores seus, os discípulos, eles precisavam serem puros para fazer o trabalho do Senhor, para darem continuidade ao trabalho do Senhor. Jesus, homem Jesus, o Filho de Maria, não o Cristo, Filho de Deus, mas o Filho de Maria. Ele procurava dar exemplo disso. Ele dizia: quem é que pode me acusar de pecado? Porque ninguém via nada errado na vida dele. E o homem e a mulher que vai servir a Deus, ele precisa ser purificado de toda a impureza. Esse fogo também é o fogo da perseguição, meus irmãos, que muita gente não quer passar. Muitos querem fazer a obra de Deus, mas não querem se apresentar como sacrifício vivo e santo, porque Deus se agrada disso. Quando a minha vida, ela vai diante de Deus para servir sem nenhum tipo de maldade no coração, mas simplesmente se colocando como instrumento na mão de Deus. Deus quer isso. Para você ir ao altar, a tua oferta tem que ser uma oferta santificada, porque ela vai ao altar de Deus. Não deixe faltar na tua oferta a Deus, em todas as tuas ofertas, o sal, para você trazer uma mensagem saborosa, uma mensagem de edificação, porque esta é a tarefa do Espírito na sua vida, edificar. Não é destruir, não é enganar, mas é a palavra que penetra no coração, como a palavra de Cristo, quando falava com os 2 discípulos no caminho de Emaús, a palavra de lábios purificados. É uma palavra que arde no coração, não é a palavra que emociona. É a palavra que faz chorar, derramar lágrima, reconhecendo os seus pecados. É esta palavra. Aleluia.
Cada seguidor de Cristo deve ser purificado pelo fogo para ser aceitado por Deus. Quando você está falando em nome de Deus. Aí Jesus chega no versículo 50 e ele então diz: bom é o sal. No texto de Mateus, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. E o sal da terra. O sal também, ele era misturado ao adubo para ser usado nas plantações. Eu como sal e você, meu querido, como sal, nós temos propriedades divinas nos dadas por Deus. Aonde há amargura, e nós chegamos com a palavra que contém sal, nós vamos semear ou jogar a palavra ali. E aquela amargura, como a água de Eliseu, ela vai se tornar doce. E isso nós temos visto em muitas pessoas, nas suas palavras, são palavras de amargura, são pessoas amargas. Suas respostas são respostas brutas. Eu sou sincero, esse é bruto. Precisa ser colocado sal, tempero. Não é para jogar um punhado de sal, porque aí então fica sem nenhum sentido. Então Jesus fala do sal. E quando ele fala do sal para nós, ele diz: se ele se tornar insípido ou degenerado, ele não serve para nada. Ele só serve para ser jogado fora. Preste atenção, irmão. Tem muitos pregadores jogando palavra fora, porque é insípida. E nós não podemos continuar dessa maneira. Nossa palavra é para chegar aos ouvidos dos nossos ouvintes saborosamente. Não é com agressividade, não é com sentença. Jesus falava verdade com sentença, mas com amor. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. É a brandura do amor. É a palavra temperada. Mas a palavra que é temperada é uma palavra disciplinadora. Ela não é agressora. Mas quem não crê, é só vontade própria da pessoa. Se ela crê, tudo bem. Se ela não crê, Jesus disse: você não quis a comida que eu te dei. Só que o mesmo sabor da palavra que diz que você é salvo,
Ela diz para você que você não crendo, não querendo mudar, não querendo passar pelo processo da transformação, você será condenado. Mas tem a opção. Não é condenar por condenar. Não, tem opção. Então Jesus continua falando com eles. O sol é insípido, não serve. Ele não tem como. Com o que você vai salgar? Como é que você quer que Deus faça maravilha através de você? Você pode até querer plagiar aos ouvidos da pessoa, mas a realização é de Deus. E Deus não estando de acordo com nós, olha, meus irmãos, é muito difícil, muito difícil. Então Jesus disse, olha, o sal para nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Ele é como uma bomba que explodiu. É como uma cratera queimada, uma força perdida, porque não vai ter utilidade nenhuma. O sal em si mesmo, isso é, possui qualidades. O cristão, para estar em paz um com os outros. Os discípulos estavam discutindo. E Jesus precisava orientar eles, não discutam, porque não é como vocês querem, mas tem que preencher os requisitos do Pai. Então, para fazer a obra de Deus, é assim. Procure construir uma amizade, memorize o nome da pessoa. Às vezes você convive numa igreja com 50 pessoas e você não conhece, não consegue memorizar o nome do irmão, porque você não procura conversar com ele, saber quem é ele. Você não tem interesse por ele, você tem interesse por outra coisa. Mas nós devemos aprender com Jesus. Plante semente de amizade, irmão. Seja amigo. Essa pandemia, ela está ensinando algumas coisas. As pessoas que nos conhecem, após 20, 30 anos sem nos ver, através do Facebook, eles estão aflorando aquela amizade que nós tínhamos quando estávamos vivendo lá numa igreja abençoada até o dia de hoje. E essa amizade, ela aflora e a pessoa nos encontra e manda pedir amizade, nós mandamos pedir amizade e estamos aí entrelaçando contatos. Hoje mesmo,
cumprimentei um velho companheiro, Benedito Pires de Oliveira, que começamos no Evangelho junto, isso há mais de 50 anos. E hoje, quando ele faz aniversário, tivemos a oportunidade de cumprimentá-los. Já vimos mantendo contato há algum tempo. E assim com muitos irmãos, das 400 que tenho no meu Face, mais de 80% são conhecidos, são pessoas que já convivemos. Essa amizade tem desaparecido nas congregações, mas nós precisamos voltar a temperar as nossas amizades para que elas possam fluir grandemente. Então Jesus diz: ser sal no mundo significa viver nossa fé, aplicar os princípios de Deus à nossa vida e falar a respeito do nosso Salvador no nosso lar, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, entre os nossos amigos de trabalho, conhecido, no lugar onde as pessoas reconhecem a existência da graça de Deus. Sal tempera, dá sabor. O fogo queima as impurezas. E eu desejo que nesta noite o Senhor te dê a oportunidade de renovar os seus contatos, de salgar as suas palavras e ter a possibilidade de, quando voltarmos à ativa, ou quando você ocupar uma live para falar, fale a palavra de Deus, sabendo que só ela é capaz de nos conduzir ao céu. Eu quero orar por você. Eu sei que essa pandemia, a coronavírus, tem ceifado a vida de alguns irmãos. Irmãos de linha de frente, irmãos que estão ali trabalhando na obra de Deus. A semana passada e a semana retrasada, li no Facebook e recebi a notícia de um pastor do passamento do filho do pastor Sebastião Rodrigo de Cuiabá. Era seu vice-presidente. A semana passada, esse mesmo pastor me manda uma mensagem dizendo que o pastor Sebastião Rodrigues, presidente do campo de Cuiabá, também foi vitimado pelo coronavírus. Muitos pastores já foram recolhidos ao lar celestial por esse vírus que não sabemos de onde. Muitos têm familiares ou muitos estão hospitalizados. Talvez você tenha alguém da sua família ou alguém que você conheça que está passando por essa situação. E eu queria que agora você juntasse a sua confiança que você tem em Deus e a fé que você tem em Deus e orássemos juntos, compartilhando o nosso desejo que Deus,
Faça a sua obra na vida dessas pessoas. Que o choro pare de vir no lar desses irmãos e das pessoas que a conhecem. Amado Deus, Pai Santo, justo e eterno, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu estou te rogando, Senhor, nesta hora, que o Senhor que nos contempla, que o Senhor que nos vê, que o Senhor que nos conduz, que o Senhor que falou conosco nesta noite através da sua palavra, esteja ouvindo a nossa súplica, ouvindo a nossa oração. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós acreditamos que as nossas orações chegam diante de Ti, Senhor. E o Senhor é quem toma as providências para executar os nossos pedidos. Pai, eu sei que muitas famílias estão tristonhas. Nós mesmos, na nossa família, temos uma sobrinha que está passando por esse processo. Já está hospitalizada há mais de 40 dias. E nós confiamos na cura, nós confiamos na cooperação, confiamos no Teu poder e sabemos que a Tua vontade é soberana. Porque, Senhor, Tu és um Deus de amor, és um Deus de misericórdia. Mesmo nós não sendo, Senhor, merecedores, mas pela intercessão de Jesus Cristo, nosso Salvador, o Senhor tem executado os milagres, obras extraordinárias na vida. Pai, socorre-nos, Senhor, porque o nosso socorro vem só de Ti, Senhor. A ciência ainda não conseguiu se aproximar verdadeiramente desse vírus. Há tentativas. E o Senhor também pode iluminar os cientistas de como encontrar uma vacina que venha nos dar a segurança de que não estamos correndo perigo. Oh, meu Deus! Estamos utilizando de máscara. A nossa respiração torna-se cada vez mais difícil. Dê-nos uma ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço e te agradeço, porque eu creio em Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela Tua bondade. Muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês. E eu quero deixá-los nessa noite uma palavra de Deus a Moisés, ensinando ele como abençoar o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te dê uma noite de paz, uma noite tranquila. Que o raiar do novo dia, amanhã para você, seja um dia de paz, de bênção, de conforto, que você possa saborear as pessoas da tua casa,
do teu trabalho, de onde você estiver, você seja uma pessoa de palavras abençoadoras. Deus o abençoe, muito obrigado e até quinta-feira no culto da igreja do Parque Sevilha. E na sexta-feira nós estaremos de volta, se Deus assim o permitir, com essa nossa live. Muito obrigado.